Descubra o seu fenótipo, como emagrecer e perder barriga em apenas 21 dias. Talvez você já tenha escutado falar sobre fome emocional e metabolismo lento, mas será que você já escutou falar sobre cérebro faminto e intestino faminto? Esses 4 nomes são nomes dados a fenótipos que podem fazer com que você ganhe mais peso do que o normal, tenha dificuldade de perder barriga e inclusive viva em efeito sanfona. Se você já viveu isso, está com dificuldade de perder barriga, emagrecer ou já viveu o efeito sanfona, esse vídeo foi feito para você. Mas antes, a gente precisa entender o que é fenótipo. Fenótipo nada mais é do que a soma, o resultado da genética somado ao que você faz, ao seu comportamento, ao ambiente. Por exemplo, pode ser que uma pessoa nasça com a genética de ter obesidade, só que ela vive em um ambiente que causa emagrecimento com hábitos saudáveis. Isso significa que o fenótipo dela é de uma pessoa saudável e magra. Ela conseguiu alterar essa predisposição gênica. Porém, conforme a vida vai passando, pode ser que você se deparou com alguns comportamentos não saudáveis e que acordou um desses 4 fenótipos no seu corpo. Mas calma que a gente vai resolver isso a partir de agora. 85% das pessoas têm um fenótipo predominante e outros que não são predominantes, mas acompanham esse fenótipo, que pode causar mais dificuldade ainda de emagrecimento, diminuição de barriga, pode fazer você ter efeito sanfona. Agora, a gente precisa identificar qual o seu fenótipo, falar um pouquinho de cada um deles para você, de fato, emagrecer de uma vez por todas e perder essa barriga. Fala time, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Vocês estão numa aula especial, uma aula que antecede meu primeiro desafio de 21 dias. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique de Mauro e eu gostaria de falar uma coisa bem franca com vocês. Vocês já pararam para pensar que a dificuldade que vocês têm em emagrecer, perder barriga, construir bons hábitos e levar uma vida com um corpo mais funcional, saudável e bonito pode não ser falta de vontade, falta de vergonha na cara ou esse tipo de coisa? Por isso eu quero fazer 4 perguntinhas para vocês responderem aqui nos comentários. Você já se pegou insatisfeito após fazer uma refeição e logo em seguida você estava com fome mais uma vez, querendo comer de novo? Ou frequentemente você come diante as suas emoções? Ou você está cansado, ou você está feliz, ou você está triste, não importa. Você sempre come diante das emoções. Mas talvez você é aquele tipo de pessoa que mesmo com dietas altamente restritivas, não desce o peso, a gordura não sai, a barriga não sai. Ou pode ser que a sua sensação de fome seja constante e isso faça você passar o dia todo comendo uma quantidade muito grande de calorias, o que dificulta o seu processo de emagrecimento. Dessas 4 perguntas, número 1, 2, 3, 4, com qual delas você se identifica? Se você respondeu sim para uma ou mais de uma dessas perguntas, você tem fenótipos que são responsáveis pelo seu ganho de peso e pela sua dificuldade de emagrecer e perder barriga. Como foi visto nesse estudo, 450 pessoas com dificuldade de perder peso foram testadas e os cientistas verificaram que estratégias tradicionais de emagrecimento para perder barriga, como utilizar déficit calórico apenas com alguns exercícios, pode não ser tão eficiente quando a gente atrela as estratégias corretas para cada um desses fenótipos, que seriam os fenótipos da fome emocional, cérebro faminto, intestino faminto e metabolismo lento. E foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram. Nesse estudo, publicado em 2021, eles simplesmente pegaram as estratégias certas para cada fenótipo. O resultado foi avassalador. Todos os participantes tiveram quase 2 vezes mais resultados do que as estratégias tradicionais de emagrecimento. As estratégias que os nutricionistas usam, os personagens usam, alguns médicos usam. E eles fizeram isso porque identificaram qual é o fenótipo responsável pelo ganho de peso de cada participante desses 450 do estudo. E o mais interessante ainda é que 79% dos participantes perderam mais de 10% do peso corporal em um curto período de tempo. O dado exato é que a média de redução de peso foi de 16%. É como se uma pessoa de 80 quilos perdesse 13 quilos ou uma pessoa de 100 quilos perdesse 16 quilos.
Mas não acaba por aí. Provavelmente você já se deparou com alguma sensação de frustração, alguma sensação de julgamento das outras pessoas, porque você simplesmente não conseguiu fazer aquela dieta, não conseguiu executar aquele treino e você não conseguiu modificar a sua saúde, a sua função e o seu corpo, fazendo com que você fique ainda naquele estado mais triste em relação à imagem que você vê no espelho. Tudo bem, não tem problema que isso esteja acontecendo. O mais importante é que você tenha noção de que essa estratégia é diferente das tradicionais e que pode ser ela que vai mudar o seu jogo, porque esses participantes conseguiram sustentar o peso. Quantas pessoas você não conhece que depois de um emagrecimento recuperam todo o peso perdido? Pode ser que seja você, pode ser que você conheça alguém, pode ser que você já tenha ouvido falar em pessoas que emagrecem e ganham peso logo em seguida, chamado de efeito sanfona essa situação. Acontece que emagrecimento é um negócio mais complexo, não é só matemática, não é só comer menos do que você gasta, não é simplesmente isso, fazer uma dieta e exercício, é algo além, é algo que está relacionado a estilo de vida e modificações pontuais no que você deve ou não fazer para modificar o seu peso, a sua aparência e a sua saúde. Tanto é que quando a gente atrela a fenótipo às estratégias corretas, a gente tem resultados mais relevantes. E nesse estudo, 85% das pessoas tinham um ou mais fenótipos, sendo um predominante e outros secundários. E eu vou falar de cada um deles, começando por cérebro faminto a partir de agora. O primeiro fenótipo é o cérebro faminto. Tá vendo essa quantidade de comida aqui? O que acontece? O cérebro faminto é aquele tipo de pessoa que bate aquela pratada, que parece que acabou de bater uma laje, sente uma fome absurda. Só que mesmo assim, depois que termina um prato desse tamanho aqui, com quase 1 quilo de comida, essa pessoa ainda vai comer fruta, às vezes uma, às vezes 2 frutas, vai querer tomar suco, 1 copo ou mais, daqui a pouco tem vontade de comer doce, chocolate, ou seja, é uma pessoa que tem dificuldade de se sentir saciada. E não necessariamente ela tem um traço de ansiedade que vai gerar fome emocional. Ela pode ter de maneira secundária, mas o traço principal é a dificuldade de se sentir saciada. E o ponto é que esse tipo de pessoa nem faz muitas refeições. Sabe aquela pessoa que faz 1, 2, 3 grandes refeições no dia, no máximo? Só que quando ela faz essa refeição, é uma refeição que tem muita caloria. Muita caloria. E isso dificulta, de fato, o emagrecimento e a diminuição de barriga dessa pessoa. A pergunta que fica é, o que o cérebro faminto precisa fazer? Antes, eu quero fazer 2 perguntas para você. A primeira pergunta é, você frequentemente sente que pode continuar comendo mesmo depois de uma refeição completa, como essa aqui? Por que eu passo essa pergunta? Essa pergunta ajuda a identificar se você tem o fenótipo cérebro faminto. Porque geralmente essas pessoas, mesmo com refeições completas como essa aqui que você está vendo, elas sentem vontade de continuar comendo. Mas tem uma segunda pergunta que talvez faça mais sentido para você, que é a seguinte: você se encontra pensando em comida ou pensando em já fazer uma próxima refeição depois que você termina a refeição, mesmo que a refeição seja completa? Isso também é uma característica do fenótipo cérebro faminto, que tem essa dificuldade de identificar a saciedade, que precisa o tempo todo estar se sentindo muito cheio. Se a refeição não faz essa pessoa se sentir muito cheia, essa refeição não foi uma refeição completa. Se você respondeu sim para a primeira pergunta, ou sim para a segunda pergunta, ou então sim para as 2 perguntas, você tem fortes indícios de ter esse fenótipo de cérebro faminto. E aí eu preciso falar para você o que não deve ser feito de forma alguma, que talvez seja isso que te prejudicou ao longo de toda a sua vida e é por isso que você teve dificuldade de emagrecer e perder barriga até agora. Existe um conceito chamado de densidade calórica.
Densidade calórica nada mais é do que a quantidade de calorias que tem por gramagem de alimento. Por exemplo, eu tenho uma laranja e uma banana. A cada 100 gramas de laranja, eu tenho menos calorias do que a cada 100 gramas de banana. Mas isso não significa que banana engorda e laranja emagrece, nada disso. O que você tem que entender é que refeições com alta densidade energética, ou seja, alimentos que oferecem muitas calorias, mesmo que você coma pouco desses alimentos, são extremamente arriscados para pessoas que têm cérebro faminto. Por isso, nós temos que pensar em refeições que podem ter mais alimentos, uma densidade energética menor nesses alimentos, para essa pessoa conseguir comer mais. E um segundo ponto extremamente importante é a frequência das refeições. Uma pessoa com um cérebro faminto não se dá bem com aquela rotina de várias refeições no dia, sabe? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Não. A pessoa que tem cérebro faminto se dá muito bem com 3, 4 refeições grandes, seguindo esse conceito com menor densidade calórica e maior volume. E o terceiro ponto é em relação aos carboidratos. Retirar uma quantidade significativa de carboidratos em uma rotina alimentar de uma pessoa que tem o fenótipo cérebro faminto é um risco absurdo de não sustentar a dieta e daqui a pouco voltar a comer muito. E a barriga e também o peso voltar a subir. Bom, eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso de comida que eu coloquei no prato. Provavelmente vai voltar para a geladeira e vou fracionar isso para eu consumir em alguns dias. Mas eu quero só falar para você, antes de a gente falar sobre intestino faminto, que eu tenho traços de cérebro faminto. Gosto de refeições grandes, de comer, de ficar bastante tempo comendo. Só que eu não tenho muito outras características. A minha característica forte é o cérebro faminto. E eu consegui converter esse fenótipo para ter maior controle nas minhas refeições e conseguir de fato manter um corpo com mais definição, menos gordura e menos barriga. Beleza, feito isso, vamos falar do intestino faminto. Deixa eu guardar as coisas aqui. Olha, deu uma vontade de comer uma pipoca agora, no meio da tarde. Que gostoso. Essa é a característica do intestino faminto. O intestino faminto é aquela pessoa que não faz grandes refeições, mas o tempo todo precisa estar comendo. E coisas assim, uma pipoquinha, daqui a pouco ela tá lá no armário pegando uma bolachinha. E não é só coisas assim, não tão saudáveis. A pipoca até que é saudável. Mas, por exemplo, uma castanhazinha. Então, é o tipo de pessoa que sempre tá querendo comer alguma coisa. Abre um salgadinho, pega um pãozinho e não tem muito horário. A pessoa ela faz a refeição normal, só que ela acaba querendo ficar comendo mesmo depois dela ter feito uma refeição completa. Ela tem a necessidade de continuar beliscando durante o dia todo. E essa pessoa não tem um exagero alimentar, não come por conta das emoções. Ela come porque ela não consegue se sentir saciada por um grande período de tempo, mesmo depois de uma refeição completa. E é muito diferente a pessoa com o cérebro faminto da pessoa com o intestino faminto. O cérebro faminto tem dificuldade de se saciar, ele não se sacia. O intestino faminto, ele se sacia, só que ele sente fome rapidamente depois de ter se saciado. Por isso, a pessoa passa o dia sempre beliscando. Para você saber se você tem intestino faminto, eu tenho duas perguntas. Vamos começar pela primeira. Você sente fome novamente pouco tempo depois de comer uma refeição completa? Essa pergunta, se você respondeu sim, ela te dá indícios de que talvez você tenha traços de intestino faminto. Mas elimina a questão emocional aqui. Intestino faminto é aquela pessoa que não tem muitos problemas emocionais e ela realmente criou o hábito de sempre estar beliscando o dia todo, sempre sentir fome depois de refeições completas, é basicamente isso. Então, não confunda, tá? Se você tem essa dificuldade, provavelmente você tem intestino faminto. Isso me leva a te fazer mais uma pergunta, que seria: você pipoca frequentemente acorda no meio da noite sentindo fome ou sente a necessidade de fazer um lanche tarde da noite antes de dormir, apesar de você já ter jantado? Isso também é uma característica do intestino faminto. Se você respondeu sim para essa pergunta, significa que provavelmente você está
sentindo fome de uma maneira muito mais rápida do que o normal. E aí, existem coisas que você não deve fazer e que, se você já fez ou está fazendo, vai ser muito mais difícil para o seu caso. Uma das estratégias que não deve ser feita para esse tipo de pessoa, porque não dá adesão, não melhora a condição da pessoa, é o jejum intermitente ou refeições muito espaçadas. Aqui, nesse caso, fazer mais refeições é muito mais importante. Porém, segundo ponto, nós precisamos de dietas que tenham uma quantidade significativa de proteína. Esse é um grande problema que pode estar acontecendo com você caso você tenha intestino faminto, não ter refeições com uma quantidade significativa, a quantidade certa de proteínas, porque a proteína vai fazer com que você se sinta contemplado com a refeição por mais tempo, fazendo você sentir menos necessidade de ficar beliscando e sentindo menos fome depois de ter feito uma refeição. Então entenda, o intestino faminto é uma pessoa que come pouco, mas ela está sempre comendo durante o dia. E o terceiro ponto é em relação às fibras. O baixo teor de fibras nas refeições da pessoa que tem intestino faminto pode dificultar ela a seguir uma dieta voltada para emagrecimento, o que no final das contas vai trazer de novo o ganho de peso, porque essa pessoa continua consumindo. Ou seja, nós temos que ter uma quantidade significativa de refeições, a quantidade ideal de proteínas e fibras em todas as refeições ou na grande maioria. Henrique, mas isso é o básico que a gente tem que saber sobre nutrição. Calma, porque algumas pessoas que não têm intestino faminto, não têm esse fenótipo predominante, elas conseguem se sentir saciadas mesmo que a refeição não tenha uma quantidade muito grande de proteínas e fibras. Eu estou falando que essas pessoas, elas têm mais dificuldade de se sentir saciadas por um longo período de tempo com essas refeições, com uma quantidade menor de proteínas e de fibras. Então, a gente sim tem questões genéticas que podem influenciar na nossa capacidade de se sentir saciado dependendo da quantidade de tempo. Porque senão, a gente não teria diferença entre pessoas que conseguem fazer um jejum intermitente durante a vida toda de pessoas que não conseguem fazer porque realmente não tem adesão. Então, existem características que são individuais. Agora, se você ficou até aqui nesse vídeo, eu quero te convidar para fazer parte do meu primeiro desafio de 21 dias que atua diretamente em cada fenótipo. Primeiro de tudo, a gente vai identificar qual o seu tipo de fenótipo, qual é o seu fenótipo, através de algumas perguntas chaves e vamos entregar para você a dieta correta e o treino certo para que você possa executar da melhor forma possível. O mais interessante é que os treinos duram apenas 29 minutos. Eu construí uma página que explica com todos os detalhes como esse desafio de 21 dias, que vai trazer até 5 centímetros a menos da sua circunferência abdominal e que pode fazer com que você reduza até 5 quilos do seu peso corporal. Essa página te explica tudo. Depois do vídeo, você pode clicar e entrar. Caso você já queira, já se interessou, clica agora e também pode entrar. Mas a gente tem que falar sobre 2 fenótipos antes de terminar esse vídeo e te preparar melhor para o que está por vir no seu emagrecimento e na sua diminuição de barriga. Fome emocional. Fome emocional funciona da seguinte forma. Tudo que você tem de emoção reflete em consumo de calorias. Não importa de onde que vão vir essas calorias. Vamos imaginar que você teve uma promoção no trabalho. Você vai comemorar e isso tem relação com comida. Sempre a comida está envolvida em relação às suas emoções. Vamos imaginar agora que você teve um dia cansativo, você chega na sua casa, então você quer abrir uma cerveja. Só que você não só abre uma cerveja, você come um salgadinho, como este salgadinho aqui, para petiscar um pouquinho. E aí depois você pede um lanche no iFood, uma pizza e isso continua. A fome emocional ela sempre está atrelada a um sentimento e não só a esses momentos específicos. Mas vamos imaginar que um dia na hora do seu almoço você sentir alguma coisa muito ruim e você vai num restaurante e consome uma quantidade grande de alimentos que não são tão nutritivos e que não vão te saciar. Só que ao mesmo tempo são muito calóricos. São alimentos que são mais palatáveis, são alimentos que têm um sabor mais autêntico, mais forte, alimentos mais palatáveis no geral. Isso é uma característica da fome emocional. Qualquer emoção que você sente, sempre tem algum alimento altamente denso em calorias
e sendo consumido de maneira demasiada, não importa o que aconteça. Mesmo que você esteja satisfeito, mesmo que você esteja triste, o alimento está relacionado às suas emoções. Para você ter certeza se você tem fome emocional, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira, você costuma comer em resposta a sentimentos como estresse, tristeza, frustração, alegria ou comemoração, mesmo quando não está fisicamente com fome? Isso significa que você sente uma emoção e daqui a pouco você está colocando alguma coisa na boca. É diferente do intestino faminto que está sempre petiscando. Não, o intestino faminto ele não necessariamente precisa se sentir feliz ou triste para passar vários momentos do dia petiscando alguma coisa porque você sente fome. Não é isso. A fome emocional ela é uma fome hedônica, ela não é uma fome fisiológica. Você percebe que você não está precisando comer, mas as suas emoções te falam que você precisa comer. Você sente isso com bastante frequência? Se sim, eu tenho uma segunda pergunta para você. E a segunda pergunta é a seguinte: você percebe que se os episódios de comer excessivamente estão frequentemente associados a momentos de alta emoção? E mais uma vez eu reforço aqui, não importa se você está triste, não importa se você está feliz, emoções mais intensas fazem você comer. E isso também está relacionado à sua sensibilidade às emoções. Muitas vezes você também tem uma sensibilidade aumentada, tanto à felicidade como à tristeza, o que reflete em comportamentos relacionados a calorias. Isso me leva a falar sobre o que você não deve fazer se você tem isso. Primeiro, jejum intermitente. Esquece. O jejum intermitente não vai te ajudar. É como se fosse um tratamento paliativo. Ele pode, durante um período, parecer que está fazendo sentido, mas depois ele não vai mais ser sustentado. Ele não vai conseguir sustentar as suas emoções. E um segundo é a relação que você tem com alimentos proibidos. Essa questão de ter na sua cabeça que existem alimentos proibidos, como por exemplo chocolate, salgadinho, cerveja, fará com que você busque alimentos mais palatáveis. Justamente porque você precisa disso, porque as suas emoções estão dominando o seu comportamento alimentar. Você sente isso? Você percebe que todas as vezes que você sente uma emoção intensa, são esses alimentos que são escolhidos e não alimentos mais nutritivos? Enfim, reflita sobre isso, porque a gente precisa falar agora sobre metabolismo lento. Por último, temos o metabolismo lento, só que aqui vai um adendo muito importante. Metabolismo lento, segundo a ciência, é uma falha na eficiência da sua combustão. O que isso significa? Que você queima menos calorias do que o normal. Isso pode refletir uma dificuldade a mais para a diminuição de peso, redução de gordura e redução de gordura abdominal, principalmente. O que acontece? Às vezes você come pouco, treina, faz uma dieta, só que existe uma dificuldade aumentada de se perder gordura, de se emagrecer e perder barriga. Para isso, eu preciso te fazer 3 perguntas para você saber se realmente é o seu caso essa lentificação metabólica. A primeira pergunta é a seguinte: você faz musculação há pelo menos 2 anos e está fazendo atualmente? Segunda pergunta: você já tentou emagrecer outras vezes e acabou fracassando e tentou emagrecer sem fazer musculação? Ou fazendo apenas dieta, ou fazendo dieta e alguns exercícios aeróbicos? Você já tentou emagrecer e não conseguiu e fracassou sem usar a musculação? E a última pergunta: você costuma se sentir cansado e com falta de energia durante o dia, mesmo que você dormiu bem? Pois é, essas 3 perguntas, elas acabam dando sinais importantes sobre a sua combustão, a sua eficiência metabólica. E aí você vai me perguntar por que eu estou aqui na musculação? Porque você deve sempre utilizar a musculação como base no seu processo de emagrecimento e definição de gordura, associada à dieta certa, de acordo com o seu fenótipo. Mas eu vou te contar melhor como treinar e se alimentar da forma correta no próximo episódio, na próxima aula. Inclusive, nessa próxima aula eu quero falar sobre o treino do desafio barriga off, que é o meu novo desafio de 21 dias. São treinos de 29 minutos. É crucial você ter esse treino para que o seu metabolismo se torne um metabolismo normal e até mais acelerado do que o normal, para que você possa emagrecer de uma maneira mais fácil e rápida também do que o normal e diminuir essa barriga. Com apenas 29 minutos é possível fazer isso. Existe uma combinação correta de exercícios para cada tipo de fenótipo, para cada nível de treinamento
E quando você administra isso de forma correta aqui na musculação ou até em casa, que eu vou falar para você também que é possível fazer em casa, o seu emagrecimento acontece e a sua barriga diminui. E esse resultado é visível em apenas 21 dias. Caso você já tenha certeza que o desafio Barriga Off é para você e já quer aplicar a dieta certa para o seu fenótipo e também treinar de acordo com o seu nível e seu fenótipo, o link já está aqui embaixo e você já pode fazer a inscrição. Mas caso você ainda precisa de mais provas, de mais informações, espera que na aula 2 eu te dou. E inclusive, se você quiser assistir a aula 2, provavelmente, como esse vídeo vai ficar gravado, ela já vai estar no ar logo. Um abraço e a gente se vê na aula 2.